Atos, capítulo de número 9, leremos apenas do verso 1 ao verso de número 6, e se você puder manter a sua Bíblia aberta, ou o seu celular, com esse texto diante de você, porque vamos, durante a mensagem, usar até o capítulo 9, até o verso 20, não é? Mas vamos ler apenas 1 a 6, e os irmãos e irmãs podem acompanhar aí, versículo por versículo, na medida que formos fazendo essa exposição desse texto da Palavra de Deus. Atos capítulo 9, os versos 1 a 6 a princípio, mas se você ficar com a sua Bíblia aberta, você vai poder ver outros versículos desse texto que mencionaremos durante essa exposição da Palavra. Não é? A Palavra de Deus diz assim para o nosso coração: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, por que me persegues? E caindo, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Isso é palavra de Deus para o nosso coração. Vamos ler só até o verso 6, e depois os irmãos, durante a exposição da palavra, podem, por graça de Deus, observar outros versículos que terão sintonia com aquilo que nós queremos falar nesta manhã. O tema da nossa meditação hoje é: depois que Cristo salvou Paulo. Depois que Cristo salvou Paulo. Eu cresci cantando um hino que dizia assim, a primeira estrofe dizia assim: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, e até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Oh, aleluia! Sim, é céu fruir perdão aqui. Na terra ou mar, por onde for, com Cristo estar é céu ali. Eu não sei quantos de vocês se lembram desse hino, mas a ideia é essa, de que quando nós nos convertemos a Cristo, há uma mudança de vida. O céu começa como que a habitar a nossa vida e o nosso coração. Algo novo surge dentro de nós. Cristo é, de fato, a alegria dos homens. Cristo é o Salvador do mundo. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos pensar no que sucedeu na vida do apóstolo Paulo depois que Cristo o salvou. Depois que Cristo o salvou, o que aconteceu na vida daquele homem? Em primeiro lugar, depois que Cristo o salvou, mudanças lindas ocorreram. Depois que Cristo o salvou, depois que Cristo salvou a Paulo, mudanças lindas ocorreram na sua vida e na sua história. Vejam que Deus mudou os planos da vida de Paulo. Vejam que ele tinha planos que eram contra a vontade de Deus em Jesus Cristo. Paulo tinha planos de liquidar com a igreja. Ele tinha planos de dar fim, de matar a igreja no nascedouro da igreja. Lembrem-se que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era um perseguidor da igreja. Ele era um homem que queria matar a igreja. Ele era um homem que não se importava com a morte dos cristãos. Ele perseguia os cristãos.
Mas depois, diz a palavra de Deus que quando ele está indo para Damasco, planejando, numa meta de vida de ir de cidade em cidade, matando a igreja. Esse era o plano dele. E ele estava indo para Damasco, quando subitamente Jesus se revela a ele numa luz maravilhosa, uma luz, segundo o próprio Paulo, mais forte do que a luz do sol. Apareceu diante dele, e aquele homem cheio de planos para matar a igreja, de repente ele cai, quebrantado, ele fica cego, ele começa a experimentar uma situação de absoluto quebrantamento, incertezas, incompreensão do que estava acontecendo, porque a luz de Jesus chegou para mudar os planos de vida dele. Queridos, é a soberania de Deus que se manifestou. E agindo Deus, quem impedirá? Paulo tinha um plano decisivo, cabal, definitivo, de aniquilar a igreja da face da terra. Mas a graça de Jesus o impediu. E ele então teve mudanças significativas na sua vida. Vejam que ele queria fazer o quê? Acabar com a igreja. Depois ele passou a amar a igreja. Vejam que a igreja que ele queria perseguir, essa igreja o acolheu. Porque a Bíblia vai dizer aqui, no verso de número 19, que depois da conversão dele, depois de alguns fatos acontecerem, ele foi acolhido pela igreja e ele permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Olha que coisa maravilhosa. Mudanças ocorreram. Irmãos, eu não consigo compreender conversão que não tem mudanças. Eu não consigo entender conversões onde o homem ruim continua sendo ruim. Eu não consigo entender conversões quando às vezes mulheres, elas dizem que seguem a Cristo, mas o caráter não está afinado com os ensinos de Cristo. Eu não consigo compreender conversões de pessoas que não mudam. Porque você sabe o que significa a palavra conversão? Conversão é isso, você está olhando numa direção oposta a Deus. E quando você se converte, você simplesmente muda e você passa a olhar para Deus. E quem passa a olhar para Deus, nunca mais haverá de ser o mesmo. Paulo muda. Isso é importante, mudanças ocorrem no plano de vida dele. Este homem que tinha sangue nas mãos, de repente foi lavado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. E este homem passa a cuidar do povo de Deus e amar o povo de Deus, a sofrer pelo povo de Deus, a ajudar o povo de Deus. Ele se une à igreja. Irmãos, eu não consigo entender também pessoas que estão dizendo assim, não, eu quero Cristo, mas não quero saber da igreja. Na minha cabeça não cabe isso. E não é porque eu sou pastor. É porque eu fui tão positivamente impactado pela igreja desde criança, que eu creio na igreja de Cristo. Eu creio que a igreja é essa comunidade que Cristo plantou na terra. Ela não é perfeita, mas ela é a igreja de Cristo. Ela é composta de pessoas, de pecadores que querem aperfeiçoar a vida a cada dia. E daí a importância, a disposição para mudar. Eu não entendo as pessoas dizerem, eu amo Cristo, mas odeio a igreja. Eu já ouvi isso. Meu Deus do céu! A igreja foi criada por Cristo, foi fundada por Cristo. E essa conversa do próprio Cristo, quando ele olha e diz que ele é a pedra fundamental da igreja, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, a igreja de Cristo veio vencendo. Há 2000 anos a igreja vem vencendo tantas e tantas tribulações e perseguições. Perseguições físicas contra a igreja não mataram a igreja. Perseguições ideológicas não mataram a igreja. Perseguições
doutrinárias não mataram a igreja, perseguições de países inteiros contra a igreja não mataram a igreja, porque a igreja é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela não é definitivamente de pastores, ela não é definitivamente de organizações. A igreja verdadeira de Jesus Cristo é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja, Ele reina sobre a igreja, Ele comprou a igreja com seu sangue na cruz do Calvário. Irmãos, por isso nosso respeito, nossa reverência pela igreja tem que aumentar a cada dia na nossa vida. Nós podemos até ter decepções com a igreja, porque homens ali estão liderando, homens ali estão trabalhando nela. Mas, irmãos, nenhum de nós somos perfeitos o suficiente para dizer: a igreja não me merece. Queridos, amemos a igreja. Oremos pela igreja. Satanás ataca a igreja. Satanás quer ver a igreja morrer, murchar, na verdade. Mas nós devemos amar a igreja. Ame a igreja. Perdoe a igreja. Planeje ser frutífero na igreja, para a glória de Deus. Irmãos, quantas vidas a igreja já acolheu, teve paciência, e quantos frutos lindos surgiram a partir de dentro da igreja de Cristo. Louvado seja Deus pela igreja. O mundo pode falar mal da igreja, e eu digo para os irmãos, a gente vê aí pessoas se degladiando na internet, no YouTube, atacando uns aos outros. Esse negócio está nojento demais. Eu já vi pessoas, eu comecei a ouvir isso e passei a descrer da igreja. Então pare de assistir essas tolices. Líderes que vêm a público acabar com a igreja, denegrir a imagem da igreja. Eu não estou dizendo que a gente não tem que falar a verdade, temos que ser profetas, mas com sabedoria, para ajudar a igreja, para abençoar a igreja, para nutrir a igreja, para que a igreja seja uma bênção no mundo para a glória de Deus. Ame a igreja de Deus na terra. Queridos, eu sou abençoado pela igreja desde a minha mais tenra infância. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, e a gente vive hoje com pessoas às vezes tão superficiais no relacionamento com a igreja, irmãos. Superficiais. Tem pessoas que falam da igreja sem responsabilidade. Queridos irmãos, muitos crentes hoje se levantar uma perseguição contra a igreja, eles dirão: eu não quero saber da igreja, eu não sei quem é Cristo. Podem ter certeza disso. Agora eu tenho certeza que alguns dirão: eu não negarei o nome de Jesus, e eu servirei a igreja de Cristo com zelo, porque a igreja é amada de Deus. A igreja pertence ao Senhor Jesus. A igreja precisa estar firme na mais fiel doutrina, na sã doutrina, porque é essa doutrina que vai sustentar a marcha da igreja até o fim, por graça de Deus. Que Deus nos abençoe para que possamos entender que com a conversão começa a vir mudanças. Mudanças começam a acontecer no caráter das pessoas, na convivência das pessoas com a igreja de Cristo. Mudanças ocorrem quando a gente encontra Cristo. Zaqueu encontrou Cristo, irmãos. O caráter daquele homem mudou. Aquele homem que era ganancioso ao extremo, que sempre que podia, ele passava a perna nos outros no mundo dos negócios. Mas esse homem se converte a Cristo, ele olha para Cristo, a casa dele é salva, o coração dele muda, o comportamento muda. Tanto é que ele diz: se eu
defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais, porque conversão implica em mudança de vida, em mudança de caráter. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe, para que nós possamos experimentar na nossa vida essas mudanças lindas que vêm de Deus na nossa existência. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que nós possamos viver em novidade de vida em Cristo Jesus. Depois que Cristo salvou Paulo, mudanças lindas ocorreram. E a gente precisa pedir a Deus, para Deus abençoar a nossa vida, para que essa mudança continue e a gente vá se aperfeiçoando, como diz a Bíblia, como a luz da aurora até ser dia perfeito. Que Deus abençoe para que nós possamos ser honestas, íntegras. Que Deus levante uma geração de gente íntegra na igreja de Cristo. Meus irmãos, houve um tempo, eu me lembro disso no Brasil, que as pessoas diziam assim: fulano é crente, ele não precisa nem assinar documento porque ele é honesto. Hoje em dia tem lojas que não vendem para pastores no Brasil. Você sabia disso? Não vende fiado ou no crediário para o pastor por causa de alguns que usam os púlpitos, mas o caráter não pertence a Jesus Cristo. A vida não é a vida de Deus, lavada pelo sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe para que haja mudança em todos nós, em nome de Jesus. Sempre melhorando no Senhor, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Uma pessoa que se converteu no norte do Paraná, e foi uma história linda. Eu já vou para o segundo ponto, porque a gente tem ceia hoje, né? E os irmãos falam: meu Deus do céu, você só no primeiro ponto está assim, né? Até que hora a gente vai ficar aqui? Mas quero dizer para você que essa pessoa odiava a igreja, a mulher crente, e ele ameaçava a mulher para que ela não continuasse indo à igreja. E ela mudou a estratégia, ela começou a orar pela conversão dele. E um dia, ela o convidou para ir à igreja, e ele falou: eu vou. Era um encontro de casais. Eu vou, mas é a última vez que você me convida. E eu vou porque você vive me convidando, eu entendi que eu devo ir. Mas é a última vez e você, por favor, não me chama mais. E eles foram àquele encontro. E ali a graça de Jesus transformou a vida daquele homem de maneira poderosa. Esse homem, no domingo seguinte, falou para a mulher: vamos, que hora que é o culto? Aí, irmãos, esse homem tinha uma companhia que fazia coisas erradas no Brasil. E aí, quando ele se converteu, ele disse para os seus funcionários: até aqui a gente veio fazendo dessa maneira, mas acabou. A partir de agora, minha vida mudou e em Cristo eu preciso ser um homem diferente. Ele começou a crescer. Aí, irmãos, era um esquema de corrupção. Tanto é que o delegado que estava envolvido começou a prejudicá-lo, a ameaçá-lo para que ele voltasse à antiga prática. Ele disse: não, o senhor pode fazer o que quiser fazer comigo, mas Cristo é o Senhor da minha vida. Deus o protegeu, Deus o guiou. Esse homem serve a Jesus com zelo e com amor, porque o Evangelho muda vidas. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, em primeiro lugar, depois que Cristo salvou Paulo, mudanças lindas ocorreram na vida dele. Em segundo lugar, depois que Cristo salvou a Paulo, momentos de oração se tornaram muito mais frequentes na sua vida. Momentos de oração se tornaram muito mais frequentes. Porque quando ele se converte a Cristo, quando ele encontra Cristo, o Senhor Jesus diz: vá até a rua tal, aqui em Damasco, vai lá. Ele vai, chega naquela casa, o recebem ali, e depois Deus fala para um homem que o obedecia, chamado Ananias, e disse: Ananias, vai falar com Saulo, porque ele está orando.
É isso que diz aqui, eu acho lindo. O verso de número 11, quando o Senhor fala para Ananias, então o Senhor lhe ordenou a Ananias, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Queridos irmãos, queridas irmãs, depois que Cristo salvou a Paulo, a oração passou a ser parte da sua vida. A oração ardente diante de Deus, a oração fervente diante de Deus, a oração sincera, ele está orando. Vejam, queridos irmãos, que é bonito isso. Quando Paulo, ele ora ao Senhor, ele estava orando. E é esse homem depois que vai ensinar sobre oração e encorajar a igreja a orar, porque é ele que vai dizer para a igreja, orai sem cessar. Quantas vezes abrimos o Novo Testamento e percebemos Paulo de joelhos orando ao Senhor, porque esse homem acreditava na força e no poder da oração, que Deus pode mudar as coisas através da oração dos seus filhos e das suas filhas. Queridos, eu creio na oração, eu creio na oração. Eu acredito que Deus pode fazer grandes coisas na vida das pessoas através da oração quebrantada, sincera e fiel. Paulo é aquele homem que acredita e que experimentou muitas bênçãos de Deus por meio da oração, por meio da oração. Queridos, recentemente eu estava ouvindo a pastora Edmeia Williams, e a gente tem uma outra conversa programada, exatamente sobre oração daqui um pouco. E ela falou assim, eu tenho dó de crente que não ora. Eu tenho dó de crente que não ora. E nós, quando oramos, nós não podemos ser crentes na teoria e ateus na prática. A gente tem que crer que, segundo a vontade de Deus, Deus move os céus e atende ao nosso clamor. Perseverai na oração, meu irmão, minha irmã, não desista de orar. Não desista de orar. Não desistam de orar. A gente começou, estamos implantando e cremos que vai avançar, porque várias pessoas já estão dizendo, eu quero participar disso, que é esse movimento de oração pelas prisões do mundo. Alguns já disseram, besteira, eu já ouvi isso. E eu disse, não, eu creio que a oração da fé pode muito em seus efeitos, conforme diz Tiago. Deus pode fazer grandes coisas por meio da oração. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ao meio-dia, Jeremiah Lampier começou uma reunião de oração aqui, perto aqui de onde eram as Torres Gêmeas, na Fulton Street aqui em Nova York. 1857, 23 de setembro de 1857. Ao meio-dia, ele panfleta a região, convidando as pessoas para orar ao meio-dia. No primeiro dia, dia 23 de setembro de 1857, esse homem entra numa igreja, na igreja reformada holandesa. O templo já não existe mais. Eu já fui lá procurar, mas não existe mais. Em uma das igrejas onde eles se reuniam, tem apenas a fachada. Ele ajoelhou-se ao meio-dia. Meia hora se passou, chegou uma outra pessoa e ajoelhou ao lado dele. No primeiro dia, 6 pessoas estiveram ali para orar. Aí, de repente, em 20 dias, mais e mais pessoas.
Semana seguinte, já começou a vir mais pessoas. Aquela igreja não coube, ao meio-dia, as pessoas orando. Eles atravessaram uma rua e uma outra igreja começou a orar ao meio-dia. De repente, centenas e centenas de igrejas em Nova York estavam reunidas orando. Cerca de 1 milhão de pessoas se converteram a Jesus Cristo, Senhor. Irmãos, igreja não é brincadeira de crente. Igreja não é lugar de orgulho e vaidade de crente. Igreja é lugar da gente se quebrantar e dizer: meu Deus, usa a minha vida, perdoa os meus pecados, transforma a minha existência, salva a minha família. Invade a cidade com o poder do Evangelho. Usa a nossa vida. Queridos irmãos, nós temos que mudar muito na nossa relação com a Igreja de Cristo. Para mim, essa pandemia mostrou isso. A igreja vai ter que mudar. Reuniões e festas para glorificar homens e agradar homens tem que acabar. Idolatria de pastores tem que cair por terra. Porque Cristo é o Senhor da igreja. E Cristo tem que ser exaltado, porque Ele é digno. Veja bem, ame os seus pastores, orem por eles. Mas saibam que eles, ou elas, são apenas pessoas que carecem da graça de Deus, como todos vocês carecem, como todos nós carecemos. E que lindo é a gente poder servir a igreja de Deus, irmãos. Que lindo é a gente poder se envolver com a igreja de Cristo. Terceiro lugar, quando olhamos para esse texto, com o nosso tema, depois que Cristo salvou Paulo. Primeiro lugar, mudanças lindas ocorreram. Segundo lugar, momentos de oração se tornaram mais frequentes na vida dele, ele está orando. Terceiro lugar, maravilhosamente Deus usou a sua vida. Depois que Cristo o salvou, maravilhosamente Deus usou a sua vida. Porque se a gente olhar o texto aqui, meus irmãos, Deus mandou um recado para Saulo. O Paulo, o nome mudou. Quando ele se converteu, o recado de Deus foi esse: tu serás para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos reis da terra. Eu tenho um plano para você. Você queria matar a igreja, mas eu tenho um plano para você. A igreja vai viver. Você vai ser parte dessa igreja. Você vai ser um instrumento de Deus para a plantação de muitas outras igrejas na terra. Eu vou usar você. Ah, que coisa maravilhosa. Deus começou a usar a vida do apóstolo Paulo. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Peça para Deus usar a sua vida. Peça para Deus usar o talento que você tem. Diga: Senhor, usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Usa a minha vida como flechas para acertar o alvo. E Deus pegou a vida daquele homem que ele salvou e apontou na direção das nações, das igrejas do mundo, e disse: tu serás para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis da terra. E tu saberás o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ah, queridos irmãos, enquanto a igreja no Ocidente, muitas delas, infelizmente, estão se dividindo por causa da cor da parede da igreja. Por causa, se tem carpete que foi colocado a cor que você não gostou, você sai da igreja, enquanto muitos crentes estão brigando por tolices na igreja de Cristo, na terra. Ah, irmãos, irmãs, milhares de crentes estão sofrendo perseguições as mais duras possíveis, impedidos de se reunir, vendo gente entrar em casa, agredir maridos, agredir mulheres, agredir filhos, sequestrar filhos, tirar bens. A igreja está sofrendo em muitos lugares do mundo. A igreja no Ocidente não tem o direito
de se envolver com superficialidades da fé. A igreja não tem o direito de mediocrizar o Evangelho. Igrejas no Canadá estão morrendo, e eu soube de uma esses dias que estava promovendo um grande evento, que era o concurso de quem tinha o cachorrinho mais bonitinho na igreja. A igreja está morrendo. Eu já vi igreja morrer, que ao invés dos irmãos serem fiéis nos dízimos, eles lotavam um ônibus e iam para Atlantic City para jogar e ganhar dinheiro para sustentar a igreja. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, a igreja precisa se arrepender. Para que Deus comece a usar nossas vidas e as nossas famílias. Para que a gente seja uma bênção dentro de casa, fora de casa, onde a gente está, onde a gente estiver. Dizer, Deus usa a minha vida, e dizer, usa e usa mesmo. Deus usou Paulo, e veja o verso 20. E logo ele pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. E muitos que ouviam ficavam atônitos. Esse homem queria acabar com a igreja, agora ele anuncia o valor da igreja e o valor de Cristo. E aí, queridos irmãos, Deus começa a usar a vida desse homem. E Deus quer usar você. Irmãos, a gente não precisa ter ciúme do ministério de ninguém, tem espaço para todo mundo. Quem quer servir a Deus encontra um meio, não é verdade? Deus quer usar você. Se você influenciar seu filho, sua filha, para que ele seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, você já está contribuindo com a obra de Deus. Porque as novas gerações vão abraçar a fé. E a gente tem que começar a orar também, Senhor. A gente fala, Senhor, levanta missionários das outras famílias. Levanta missionários de dentro da nossa casa. Usa a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, a nossa história. Conheci um homem que se aposentou e falou, olha, eu já servi a igreja, mas agora eu quero servir mais. E aquele homem passou a ter tempo. E a Secretaria de Missões da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil acolheu o senhor Onestálio de Castro, e esse homem viajava para os campos missionários, para orar com os missionários, para ouvir as dificuldades dos missionários, para trazer as necessidades do campo missionário. Quantas vezes ele dormia para economizar para a igreja, ele dormia no aeroporto, fazia da sua mochila o travesseiro. Aquele homem morreu servindo a Jesus e produziu frutos para a glória de Deus. Deus quer usar a sua vida, pense nisso, saia daqui pensando. Agora, como? Deus vai dar a direção para você. Mas você precisa tomar uma decisão. Pai, eu não quero ser mais crente mole. Eu não quero ser mais crente melindroso. Eu quero ser crente para ser usado por Deus. E Deus vai usar você. Em nome de Jesus. Quarto lugar. Quando Deus, depois que Cristo salvou Paulo, mudanças lindas ocorreram, momentos de oração se tornaram mais frequentes, maravilhosamente Deus usou a sua vida, e em quarto e último lugar, muitas lutas vieram. Muitas lutas vieram. Porque vejam, queridos, que quando ele se converte e começa a pregar em Damasco, os que não amavam Cristo e queriam o fim da igreja começaram a perseguir o apóstolo. Porque nós nos convertemos, mas a gente continua tendo lutas, muitas delas. Algumas a gente não tem mais, mas outras podem chegar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Nós precisamos entender que Cristo estará conosco nos sofrimentos da vida. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Queridos, as lutas chegaram. Aí, o perseguidor, que era Saulo, se tornou perseguido. E o pessoal falou, vou matar esse homem, que ele mudou de banda, ele mudou de lado. Que história é essa? Ele veio aqui para ajudar a gente a acabar com a igreja. Agora ele está anunciando Jesus, o Senhor da igreja. Vamos perseguir esse homem. E aí a igreja, irmãos, a igreja é uma bênção. Porque, irmãos, a igreja, algumas pessoas se frustram com a igreja porque só querem receber, só querem receber, só querem receber. Ah, essa igreja o louvor não é bom. Ah, essa igreja tem carpê. Ah, essa igreja. A gente, às vezes, essa igreja não atendeu a minha necessidade. Porque as pessoas querem só receber. É mentalidade de consumo. Desculpa, eu estou demorando, irmãos, mas olha, é mentalidade de consumo. Eu pago, eu quero do jeito que seja, do jeito que eu quero. Não é clube, igreja. É lugar de uma convivência fraterna, onde a gente dá e recebe, onde a gente perdoa e é perdoado, onde a gente ama e é amado. E aí, irmãos, a igreja é linda. Quando todos queriam matar Saulo, a igreja falou, não, esse homem se converteu, Jesus apareceu para ele, é nosso irmão em Cristo, vamos protegê-lo. E colocaram Saulo num cesto. E desceram Saulo pelas muralhas de Damasco. Para que ele descesse naquele cesto, e não se esborrachasse lá embaixo, alguém precisou segurar a ponta das cordas. E metade do Novo Testamento estava dentro daquele cesto. O homem de Deus estava ali. Porque nós precisamos da igreja. Ah, irmãos, que Deus nos abençoe para que possamos amar a igreja. E servir a igreja de Deus para a glória do próprio Deus. É outra coisa, irmãos. Não vamos fazer nada na igreja esperando elogio. Os irmãos não precisam me elogiar. Eu não sou guiado por elogios. Sabe por que eu sou guiado? Pela vontade do Pai. Porque o dia que eu entender de Deus que não é hora mais de continuar aqui, é Deus que vai dirigir meus passos. Enquanto Deus for aprovando o ministério, enquanto vida estiver acontecendo, enquanto Deus for cumprindo o plano dele, a igreja vai se fortalecendo. E quando eu passar, Deus vai levantar alguém aqui para dizer, olha, eu vou fazer muito mais do que ocorreu naquele tempo. Porque a igreja é de Deus. Faça para a glória de Deus. E que Deus abençoe a igreja. Falei muito. Mas eu não consegui parar. Tua vida é importante para Deus. Tua vida é importante para Deus. Olha para mim, quem está desse lado aqui. Sua vida é importante para Deus. Tua vida é importante para a igreja de Deus. Tua vida é importante para o mundo nas mãos de Deus. Olha para mim, vocês aqui. Sua vida é importante para Deus. Sua vida é importante para a igreja de Deus. Sua vida é importante para o mundo que Deus criou. A sua vida é importante para a tua família. Você é a mesma coisa. Que Deus abençoe muito você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante de Ti esse momento, quando nós abrimos a Tua palavra. Jesus, a Tua palavra é maravilhosa. Depois que o Senhor salvou Paulo, Deus, coisas lindas aconteceram. O Senhor nos salvou em Cristo Jesus, permita que a gente possa viver de maneira diferente. Usa a nossa vida, Senhor. Abraça nossos caminhos e
permita que a gente possa, enquanto respirarmos nessa terra, produzir frutos para a glória do Senhor. E depois que a gente partir, que os nossos frutos continuem abençoando vidas para a glória do Senhor. Oh Jesus, põe tua mão sobre essa igreja. Prospera essa igreja, Senhor. Permita que essa igreja seja fiel à tua palavra e à doutrina mais santa do Evangelho. Permita, ó Deus querido, ó Pai querido, que pessoas se ajuntem a nós para serem uma grande bênção. Permita, Pai, que a partir daqui outras igrejas nasçam, vidas sejam alcançadas em muitos lugares. E, ó Deus, permita que o nosso coração seja sempre humilde diante de Ti. Humildes diante de Ti. Quebra de nós o orgulho, a vaidade, a prepotência. E põe em nós, ó Deus, um coração dependente de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu coração, sua vida.